Senado deve votar hoje a PEC que garante aposentadoria especial para agentes de saúde. A proposta é considerada uma pauta-bomba, porque deve gerar impacto de quase 30 bilhões de reais aos cofres públicos num prazo de até 10 anos. O texto foi aprovado na CCJ do Senado no dia 10 de junho e está pronto para ir a plenário, onde tem que ser analisado em 2 turnos, por se tratar justamente de uma proposta de emenda à Constituição. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, já tinha sinalizado que iria avançar com a PEC porque não quer ser o único, entre aspas, vilão do país por frear a tramitação de propostas que impactam os cofres públicos ou por impedir o benefício de uma categoria. O governo federal teme impactos nos projetos sociais, já que a aprovação dessa PEC pode comprometer o orçamento dos próximos anos. Agora a gente vai falar direto aqui de São Paulo com o Victor Irajá, justamente para a gente entender como essa medida impacta aqui a questão fiscal do país, principalmente diante de um cenário que já é bem pressionado. Boa tarde, Irajá. Pois é, né, Nath? Muito boa tarde a você, todos que acompanham a gente aqui no Bastidores CNN. Nath, se a gente para pensar no déficit previdenciário apenas do regime geral da Previdência Social, aquele que é gerido pelo INSS, a gente está falando de um déficit de cerca de 320 bilhões de reais. E a gente tem agora a perspectiva, como você trazia para a gente, de uma adição em um período de 10 anos de cerca de 27 bilhões de reais nessas obrigações previdenciárias pagas pelo governo. Parte pelo regime geral da Previdência Social, parte pelo regime próprio, né, que são as aposentadorias pagas pelos municípios. Para ser bem exato, do impacto total estimado, cerca de 17,6 bilhões de reais do regime próprio de Previdência Social, aquele pago pelas prefeituras, e 10,3% do regime geral de Previdência Social. É um cenário bastante preocupante, porque trata-se de um gasto atuarial. O que seria isso? É um gasto do INSS que envolve uma perspectiva, às vezes, de uma arrecadação que fica aquém das obrigações de pagamento dessas aposentadorias e pensões em âmbito geral. E a gente, inclusive, discutiu recentemente, né, Nath, em 2019, a aprovação, o que culminou na aprovação de uma reforma previdenciária, mas analistas inclusive, analistas de mercado, etc., especialistas em contas públicas, eles apontam que até uma nova reforma da Previdência ela poderia ser necessária, dada essa conjuntura, tanto do ponto de vista socioeconômico, quanto dessas novas realidades que tangem ao mercado de trabalho e à contribuição previdenciária dos trabalhadores. Então é um cenário bastante preocupante, não só por esse aspecto. A gente já tem hoje cerca de 90% do orçamento comprometido, carimbado, já com esses gastos direcionados, antes mesmo de o governo ter qualquer tipo de acesso a um planejamento, a consolidação de qualquer tipo de peça orçamentária para definir exatamente para onde vão esses recursos. Cerca de 90% do orçamento já está engessado. E aí sobra cerca de 10% do orçamento. Boa parte dele, inclusive, está na mão de deputados e senadores por causa das emendas parlamentares. Ou seja, sobra muito pouco como margem de manobra para que o governo consiga cumprir principalmente as suas metas de resultado primário. E o que acontece? Com essa perspectiva de um incremento de 27 bilhões de reais no período de 10 anos, cerca de 2,7 bilhões de reais por ano, o governo ainda tira essa parcela dessa margem de manobra que já é bastante esguia, bastante estreita, comprometendo ainda mais as contas públicas e a capacidade do governo, inclusive, de cumprir, primeiro, com as regras do novo arcabouço fiscal, determinadas pelo novo arcabouço fiscal, mas não só elas, porque o que a gente acompanhou ao longo dos últimos anos foi o governo federal, o Ministério da Fazenda, encontrando subterfúgios, mecanismos, retirando gastos da regra fiscal para cumprir os ditames previstos e propostos pelo novo arcabouço fiscal. Mas esses valores, eles continuam compondo o nível de dívida bruta do governo federal e, evidentemente, do governo central também. Então, a gente acompanha isso virando uma bola de neve e culmina exatamente numa necessidade muito significativa do governo de se financiar, de atrair capital, exatamente porque está se endividando de uma forma bastante ostensiva e fomenta, inclusive, a manutenção dessa taxa de juros bastante elevada, 14,25% ao ano a taxa básica de juros, a Selic, ainda mais por essa necessidade do governo de atrair capital, né? Por isso tem que pagar, inclusive, vencimentos mais atrativos, por exemplo, do que o mercado acionário ou
de se investir, por exemplo, no exterior. Mas essa é a grande preocupação. Além, evidentemente, desse impacto primário, desse impacto direto, a perspectiva também de novas categorias, pautando-se exatamente por essa aprovação e a constitucionalização dessas novas regras para o setor de saúde, de pleitearem exatamente essas mesmas regras. Evidentemente, também os impactos para as contas dos municípios, há uma possibilidade de judicialização, ou seja, é um aspecto bastante preocupante e, evidentemente, preocupa bastante o governo federal. Victor Irajá, com todas as informações, atualizações, obrigada. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais.